Você já reparou como existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem de você mesma? Não é o cansaço de trabalhar muito, nem de cuidar da casa, nem de resolver problema o dia inteiro. É um cansaço mais silencioso, que aparece quando você percebe que está se prometendo coisas há dias, há semanas, às vezes há anos, e não está cumprindo. Você fala, segunda-feira eu começo. A segunda chega e passa. Você fala, agora vai, e não vai. Você fala, dessa vez é sério. E no fundo, uma parte sua já não acredita mais. E aí vem aquela sensação estranha, meio até difícil de explicar. Como se você estivesse ficando mais fraca com o tempo. Mas deixa eu te dizer uma coisa muito importante logo no começo desse vídeo. Você não tá ficando fraca. Você tá sendo treinada. Treinada pelo seu próprio padrão. Se você ficar comigo até o final, eu vou te explicar exatamente por que isso acontece, com base na psicologia, na neurociência e até na filosofia. E principalmente o que você pode fazer na prática para sair desse ciclo sem depender de motivação. Oi, meu nome é Denise, eu sou astróloga e hipnoterapeuta e aqui nesse canal eu falo de autoconhecimento, de ressignificação de crenças e de desenvolvimento pessoal na prática. Agora, me responde com sinceridade. Quantas coisas você já se prometeu para si mesmo esse ano e não cumpriu nenhuma? E não precisa responder para mim não, responde aí dentro. Porque é aqui que começa o ponto mais importante. A gente cresce achando que força é uma coisa que a pessoa tem ou a pessoa não tem. Ah, fulano é forte e eu sou fraca para isso. Só que isso não é verdade. Força, do jeito que a gente tá falando aqui, não é um traço fixo, é um efeito colateral. E esse efeito colateral vem de uma coisa muito específica, que é a coerência. Coerência entre o que você diz e entre o que você faz. E isso não é uma ideia bonita de Instagram só não. Isso tem base científica. Existe um psicólogo chamado Albert Bandura que estudou um conceito chamado autoeficácia. E o que ele descobriu é quase bobo de tão simples. A sua crença de que você é capaz de fazer alguma coisa não vem do pensamento positivo, vem das experiências que você realmente fez. Ou seja, não adianta você ficar repetindo, eu consigo, eu consigo, eu consigo. Se na prática você está acumulando evidências de que não consegue. O seu cérebro não acredita no que você fala, ele acredita no que você prova. Então toda vez que você promete e não cumpre, você não está só deixando de fazer uma tarefa, você está gerando uma evidência contra você mesmo. É como se você estivesse construindo um histórico interno que diz assim, ela fala, mas ela não faz. E isso vai minando a sua confiança de um jeito muito sutil, porque não é uma queda brusca, é uma erosão. Sabe? Quando o barranco vai cedendo devagarzinho, pouquinho de terra por pouquinho de terra. E aí entra um outro conceito muito importante, que é da psicologia também, chamada dissonância cognitiva. Isso foi estudado por um psicólogo chamado Leon Festinger, que percebeu que o ser humano não lida bem com incoerência interna. E o que é isso? É quando você acredita em uma coisa, mas age de outra forma. O seu cérebro entra em conflito. Por exemplo, você se vê como uma pessoa responsável, mas nunca cumpre o que promete. Isso gera um incômodo interno. E aí o seu cérebro precisa resolver esse incômodo. E ele tem dois caminhos para resolver isso. Ou você muda o comportamento e começa a cumprir, ou você muda a forma como você se enxerga. E adivinha qual que é o caminho mais fácil para ele fazer? Mudar a narrativa. Ele muda a história que você conta. E é aí que começa aquelas frases que parecem muito inofensivas, mas que são perigosíssimas, que é assim: eu sou assim mesmo. Eu nunca termino o que eu começo. Não, eu não tenho disciplina para fazer isso. Percebe o que aconteceu? Quando você faz isso, você para de só quebrar uma promessa para você mesma e você começa a construir uma identidade. E quando vira identidade, fica muito mais difícil de mudar. Porque agora não é mais sobre fazer ou não fazer alguma coisa. É sobre quem você acha que você é. Agora vamos trazer isso para uma camada ainda mais profunda, que é do comportamento. Existe uma linha da psicologia chamada behaviorismo, que foi muito estudada por um cara chamado Skinner. E ele defendia uma coisa bem direta. Comportamentos que se repetem se fortalecem. Simples assim. O cérebro aprende por repetição. Então, se você repete o padrão de começar e parar, começar e parar, começar e parar, isso vira o seu padrão automático.
Não porque você escolhe conscientemente, mas porque você treinou isso. E aqui entra a parte da neurociência. O cérebro é uma máquina de economia de energia. Ele adora automatizar tudo que é repetido para ficar mais leve. Então, depois de um tempo, desistir não parece mais uma decisão sua. Parece uma coisa natural. Parece quem você é. Mas, na verdade, é só um caminho neural que está bem treinado. Agora eu quero que você perceba uma coisa que talvez mude completamente a forma como você se enxerga. Se isso foi treinado, isso pode ser destreinado. E mais importante, pode ser treinado de outro jeito. E aqui entra uma visão filosófica que, olha, já existe muito antes da psicologia moderna. Aristóteles, lá na Grécia Antiga, já dizia algo que bate exatamente com tudo isso. Ele falava que nós somos aquilo que repetidamente fazemos. Ou seja, caráter não é uma coisa fixa, é um hábito. Você não nasce disciplinado, você pratica disciplina. Você não nasce forte, você pratica consistência. Então, cada vez que você cumpre ou não cumpre algo, você está, na prática, votando em quem você está se tornando, quem vai se tornar. E agora vem a parte que talvez você não goste muito, mas precisa ouvir. O problema não é você cumprir coisas grandes. O problema é você prometer coisas grandes demais e não sustentar nada. Porque isso cria um ciclo sem fim. Você se empolga, promete alto, falha e se frustra. E reforça a ideia de que você não consegue. Aí você tenta compensar prometendo algo maior ainda. E falha de novo. E vai afundando a própria confiança. Por isso que muita gente fica presa nesse lugar de eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer de jeito nenhum, eu não faço. Não é falta de conhecimento. É quebra de confiança interna. Nossa, isso é tão importante você entender essa confiança interna que eu não sei nem o que posso dizer mais. Mas e aí, como é que a gente resolve isso na prática? Não é com motivação. Motivação é instável, ela depende do dia, do humor, do contexto. O que resolve isso é estratégia. Ou seja, ninguém intui, adivinha estratégias. Você tem que pensar, analisar e chegar nas conclusões do que vai dar certo. E o que dá certo? É fazer pequeno. Você não começa grande, você começa pequeno o suficiente para não ter como falhar. Mas pequeno quanto? Pequeno a ponto de parecer até ridículo, mas que você cumpre todos os dias. Porque você tem que entender que o que você está reconstruindo aqui não é produtividade, é confiança. É você ensinar para o seu cérebro de novo que quando você fala, você faz. Pode ser uma coisa muito simples, tipo, eu vou comer só uma bolacha. Não é duas, não é três, é uma bolacha. Aí você vai lá, abre o pacote, come só uma e fecha o pacote. Ou joga fora, distribui, sei lá. E aí vai acontecer uma coisa muito interessante. O seu cérebro começa a atualizar a sua identidade. Ele começa a perceber, opa, ela tá fazendo. E isso muda a forma como você se vê. E quando você muda a forma como você se vê, o comportamento começa a acompanhar, entendeu? Agora eu quero te fazer uma pergunta importante. Em qual área da sua vida você mais tem se decepcionado com você mesma? É na alimentação? É nos relacionamentos? É no trabalho? É na forma como você se posiciona? Escolhe uma, só uma. E ao invés de pensar em uma coisa grande, uma grande mudança, pensa no menor compromisso possível, que você consiga cumprir todos os dias. E vai lá e cumpre, mesmo sem vontade. Principalmente sem vontade. Porque é isso aí que vai te fortalecer. Não é a intensidade, é a consistência. Agora me conta aqui nos comentários, qual que é esse microacordo que você vai fazer com você a partir de hoje? Eu quero ler e quero que você escreva como um compromisso real. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos sobre desenvolvimento pessoal na prática. Eu vou deixar um outro vídeo do canal aparecendo aqui na tela. Eu espero que você veja, eu espero que você goste, hein? Obrigado por ficar até o final, te vejo na próxima, hein? Tchau, tchau.